Olá, 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 galerinha, tudo bem? Vamos aí para mais um simulado. A gente está começando aqui, né, o de português, trabalhar aqui nesse simulado a questão do escritor 1 de português, que ele traz assim, ó, localizar informações explícitas em um texto. Gente, informações explícitas. Essas informações são aquelas manifestadas aí pelo autor dentro do texto. Está ali, está às claras. Então você consegue encontrar no texto a informação que está sendo pedida, tá? É um descritor assim, bem tranquilo, mas vamos prestar atenção, ok? Então bora lá, vão ser 15 questões. Então vamos começar aqui. Olha só, o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimentos. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. O bicho-pau se parece com florzinha seca? Não. Folhinha verde? Não, gente. Olha aqui, ó. Galinho seco. Então, a alternativa C. Um jeito bem legal, gente, a gente sempre olhar primeiro a pergunta. Olhando a pergunta, a gente sabe que a gente tem que tentar procurar no texto. Ó, a bicicleta pode ser paga em. Então, vamos lá. Bicicleta, doente magna. O total a prazo tá aqui, ó. Pode fazer em 3 vezes de R$ 62,90 sem juros. Então, vamos lá. Ela pode ser paga em. Aqui, ó, de cara, 3 vezes. Tá aqui. Viu? Tá explícito, tá fácil, é só localizar. Próxima questão. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. Pipoca. 2 xícaras de milho de pipoca. Vamos ver a pergunta, né? Esse texto é. Então, vamos lá, ó. Pipoca. Aí vem os ingredientes. 2 xícaras de milho, 1 colher de manteiga, sal a gosto. Aí aqui, ó o modo de fazer. Coloque a manteiga ou óleo numa panela grande e leve ao fogo forte. Junte o milho e mexa sem parar. Quando o milho começar a estourar, tampe a panela e abaixe o fogo para não queimar. Misture bem, esfrie e sirva. Gente, esse texto é um classificado? Não. É uma receita? Tá aqui. Por quê? Por que a gente sabe que é uma receita? Primeiro, tem os ingredientes, tem o modo de fazer. Então tá fácil, né? É pipoca, já tá até aqui, ó. É alimento, então é uma receita. Muito tranquilo, né? O urso e as abelhas. Vamos ver a pergunta. Como o urso conseguiu se salvar do enxame de abelhas? Bom, então aqui a gente já sabe que ele foi, sei lá, atacado. Vamos ver, então a gente vai tentar ver como que o urso conseguiu se salvar. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir a colmeia. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Tá aqui, ó, mergulhou de cabeça no lago. Explícito, ó, tá aqui no texto. Leia o texto abaixo. Sonho real. Ó, que tipo de rei quer ser o personagem do texto? Então vamos ver que tipo de rei, ó. Mãe, eu quero ser rei, amado por todo mundo, com muita fama e muito dinheiro. Quando não estiver reinando, apareço na TV, nos jornais, nas revistas, dou entrevista, faço comercial, gravo disco e jogo na seleção. Rei, administra o seu povo e não fica só no oba-oba, meu filho. E depois, nem tem rei mais, quase dó, presidentes. Xiii, já vi que você tá boiando. Não quero ser rei da pátria, não quero nada disso. Quero ser um rei mais importante, quero ser um rei do futebol. Aqui, ó, alternativa D, rei do futebol. Mas eu já não podia então procurar? Pode, gente. Só que tem uma coisa. É sempre bom ler o texto todo, porque às vezes, ó, né, ó, tem aqui, ó, rei da pátria. Aí você vai só pela palavra? Não pode, tem que ler, tá bom? Tem que ver o contexto aí.
Baleia azul humanos. Aí nós temos uma tabelinha explicando. Então vamos ver aqui, ó. De acordo com esse quadro, acima de 35 metros é o... Então vamos ver, gente. O que é acima de 35 metros? É o peso do cérebro? Não, né, gente? O peso do cérebro tá aqui. É o peso do cérebro do homem? Claro que não. É o tamanho do corpo da baleia azul? Sim, né, gente? É o tamanho da baleia azul. Já tá na cara aí, né, gente? Com esse peso todo. Com esse tamanho todo, né? 35 metros. Então vamos lá. Caipora. De acordo com esse texto, os pés voltados para trás da caipora servem, né, que tinha um R, servem para. Então vamos ver. É um mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do descobrimento. Índios e jesuítas o chamavam de caiçara, o protetor da caça e das matas. Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores. Pronto. Como a gente já viu aqui, ó, até atrair suas vítimas, tá aqui, ó, alternativa B. Não precisa nem ler mais se não quiser, mas vamos lá, né? Vamos entender essa história? Então, serve para despistar os caçadores, deixando sempre a seguir rastros falsos. Quem o vê perde totalmente o rumo e não sabe achar o caminho de volta. É impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. É também chamado de pai ou mãe do mato, curupira, caapora. Para os índios guaranis, ele é o demônio da floresta. Às vezes, é visto montando um porco do mato. Bora lá para a próxima. Matam ou engordam? Então vamos ver aqui, ó, o assunto do texto. Opa, então a gente tem que ver, ó, tem chatice dos micróbios, falta, papel, desaparecimento. Então vamos ver, ó. Tem uma coisa que os adultos dizem que eu tenho certeza de que aborrece as crianças. Vá lavar as mãos antes de comer. Ela está cheia de micróbios. Não come esse troço que caiu no chão. Lave logo machucado, senão os micróbios tomam conta. Daí a criança vai logo pensando, coisa chata essa de micróbio. E eles vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos a atacar em caso de desleixo. Mas sem micróbios e bactérias também não dá para viver, porque há um montão deles que são essenciais para manter a vida em nosso planeta. Quando a gente vai lavar as mãos antes de comer, fica até meio desapontado, pois não vê micróbio nenhum e acha aquilo um exagero. É que os micróbios são microscópicos. Os micróbios, não há como negar, são responsáveis por uma série de aborrecimentos, gripe, sarampo, tifo, malária, febre amarela, paralisia infantil e um bocado de coisas mais. Mas também há inúmeros micróbios benéficos que decompõem o corpo humor das plantas e animais, transformando suas moléculas complexas em moléculas pequenas, aproveitáveis na nutrição das plantas. O vilão da nossa história, portanto, não é totalmente malvado. Se ele desaparecesse, nós também acabaríamos junto com ele. O assunto é a chatice dos micróbios? Não. É a falta dele? Não. É o papel? Sim. A função que ele tem é o papel dos micróbios. Muito bem. Água, uma questão de sobrevivência. Então vamos lá. Qual é o principal assunto desse texto? Ao mesmo tempo que precisamos evitar a poluição dos mananciais, devemos também economizar a água tratada. Deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes nos coloca no rol dos responsáveis. Atitudes de respeito e preservação do meio ambiente, em particular, o uso do racional da água, podem ser desenvolvidos a partir de atitudes em sala de aula. Monitorar o hidrômetro, medidor, né, que é aquele que mede o consumo da água, calcular o consumo de água por pessoa e promover campanhas de redução de gasto são caminhos interessantes para atingirmos tais objetivos. Então, qual é o principal assunto do texto? É a importância de atitudes na sala de aula? É a poluição do planeta? Não. O monitoramento? Também não. O consumo racional, aquele consumo inteligente? Sim, devemos economizar a água tratada. É o consumo racional da água. Barquinha carregadinha. Para se brincar de barquinha carregadinha é necessário. Então aqui vem falando, ó, o alfabeto é o principal elemento dessa brincadeira, difundida em todo o país. Era muito popular e de uso generalizado tanto entre criança quanto entre rapazes e moças. Então os participantes dispõem-se à vontade, um deles inicia a brincadeira citando uma palavra que comece pela letra A, que constitui o primeiro arremesso. Lá vai a barquinha carregadinha de anéis. Assim dizendo, joga para outra barquinha, que pode ser qualquer objeto.
Uma almofada, um pedaço de papel amassado, uma bola. Quem a recebe responde imediatamente atirando-a na direção de outra pessoa, citando agora uma palavra que começa com B. Lá vai a barquinha carregadinha de batatas. Assim sucessivamente, a barquinha vai sendo arremessada, sempre carregadinha de uma palavra que começa pela letra imediata na ordem alfabética. Quem erra paga prenda e a cada erro o brinquedo recomeça. Então, para se brincar de barquinha carregadinha, é necessário uma batata? Não, porque não é batata quente, né, gente? Um anel? Não, não é passanel. Um barco de papel a gente pode até achar, até mesmo por causa do nome, mas o texto diz que pode ser, qualquer objeto. Então, um objeto qualquer para ser arremessado pelos jogadores. Letra D. Vamos lá. Caros amigos da Vila Expressa, vamos ver em que lugar o autor estava quando escreveu a carta? Então, vamos lá. Caros amigos, dou um prêmio para quem adivinhar onde estou. Não vale olhar o endereço do remetente. Acreditem ou não, estou em Coari, no Amazonas, terra do meu amigo Marcílio, quitandeiro. O irmão de Marcílio quase caiu para trás quando me viu. Ele nunca poderia imaginar que eu era o carteiro que entregava todas as suas cartas ao irmão. Depois de Coari, vou para Sousa, na Paraíba, conhecer o tio do Zuca e as pegadas dos dinossauros. De lá vou para Blumenau, terra do Renz. Um grande abraço do viajante de sempre, Pedro. Em que lugar o autor estava quando escreveu a carta? Ele fala, acredita ou não, estou em Coari, que fica onde? No Amazonas. Então, letra A, bem tranquila, né, gente? Vamos para a próxima? Porque são as informações que estão explícitas no texto, tá? Então, esse é um descritor bem tranquilo pra gente, Balões dirigíveis. Segundo esse texto, Joseph Montgolfier fez então vamos ver. Então aqui a gente vai ouvir falar sobre uma pessoa que fez alguma coisa aí, Em 1670, o padre italiano Francisco Lani idealizou o projeto de um veleiro aéreo, que não chegou a ser construído. Mas em 5 de agosto de 1709, em Lisboa, o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão realizava sua primeira tentativa de fazer voar um balão. Após algumas experiências malogradas, ele conseguiu fazer seu aerostato elevar-se no ar. A palavra aerostato vem do grego era, que é igual a ar, e statos, que é igual parado, suspenso, ou seja, suspenso no ar. Já em 1732, agora, Joseph Montgolfier, que é quem está aqui, um francês fabricante de papel, descansava diante da lareira de sua casa, vendo como subiam a fumaça e o ar quente. Ele teve um estalo, né, na cabeça e fez um balão de papel de seda, levando sua abertura pouco acima das chamas. Logo, o balão se inflou de ar quente e subiu até o teto. Então, ele fez o quê, gente? Um balão, né? A gente fica confuso achando, porque aparece aqui, você já vai querer colocar. Não é tem que ler o texto para ver, tá? Tem que prestar atenção na pergunta, de quem a quem estavam atribuindo, né, a invenção. Vamos lá, tá terminando, hein? Quem inventou a bússola? De acordo com o texto, as primeiras... Por que a gente lê, né, gente? Vamos voltar aqui. Por que a gente lê a pergunta? A gente sempre lê a pergunta que é para a gente fazer o foco na leitura. Eu já sei o que eu preciso encontrar ali. Então, vamos lá, De acordo com o texto, as primeiras bússolas apontavam sempre para o... Então, vamos ver, Foram os chineses há mais de 1000 anos. No começo, ela tinha o formato de uma colher e apontava sempre para o sul, No começo, apontava sempre para o sul, por isso era chamada de a colher que aponta para o sul. Hoje, esse instrumento possui uma agulha que aponta sempre para o norte. De acordo com o texto, é as primeiras, não é agora. Então, se são as primeiras, alternativa A, porque é o sul, né? Hoje, se fosse assim, atualmente, para onde aponta, aí seria o norte. E vamos para a última aqui? Um cardápio variado. O besouro que prejudica a agricultura é o... Então, a gente vai ter que ver, que vai falar de besouro, já deu para saber, e a gente vai ter que ver qual é aquele que prejudica a agricultura. Então, vamos lá, Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só, o serra-pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos,
enquanto o outro tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura de algodão. Olha aqui a agricultura. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Uau, hein? Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando maior estrago. O besouro que prejudica é, aqui a gente viu que tem o bicudo, né, e a broca. Mas, então é o bicudo, certinho? Muito tranquilo, né, gente? Agora é só arrasar na prova. Até o nosso próximo simulado, pessoal. Tchau, tchau.